A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para todos vocês, amém? Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Ele salva, cura, liberta e purifica. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eles são aqueles que necessitam de ouvir, em nome de Jesus. Iremos ler hoje no livro de João, capítulo 16, uma palavra conhecida do povo de Deus, uma palavra conhecida. Todos estão me ouvindo bem? Não tenham vergonha, tá bom? João capítulo 16, versículo 33. Espero que você esteja bem, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Eu quero dizer para cada irmão que está aqui presente que, por mais que as aflições, as lutas, por mais que os desafios, a dificuldade, elas venham bater a nossa porta, mas Jesus, ele nos trouxe um ensinamento. Amém? Você que gosta de ouvir a palavra de Deus, curte, amém? Curte, compartilha para pessoas que precisam ouvir. Você que tem conhecidos que usa TikTok, que precisa ouvir essa palavra, compartilhe, amém? Vamos espalhar a palavra de Deus enquanto há tempo. Seja você também um semeador, semear a palavra de Deus, amém? Vidas precisam ouvir, precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E hoje vamos ler João. Peço a você que puder, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33. Há uma palavra para o seu coração nesse dia, uma palavra de fortalecimento, porque eu sei que estamos atravessando dias difíceis. A igreja do Senhor está passando por um momento muito difícil. E muitos têm abandonado a caminhada, muitos têm abandonado a fé, por não suportarem as pressões, por não suportarem as dificuldades, as lutas que vêm sobre eles. Amém, meus amados? E eu peço a cada um de vocês, abram suas Bíblias no livro de João, por gentileza. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu só compartilhar aqui no meu Facebook. Em nome de Jesus. Vamos ler? João capítulo 16, versículo 33. E diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou repetir. João capítulo 16, versículo 33. Aqui quem está dizendo
é o Senhor Jesus Cristo para os discípulos. E Cristo disse dessa forma: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, meus amados? Os discípulos, eles andavam com Jesus. Eles comiam com Jesus. Eles participavam do que Jesus participava. Os discípulos sempre estavam com Jesus e Jesus estava com eles. Aonde Jesus ia, os discípulos iam. Raramente, né? Havia alguns lugares que Jesus ia, como quando Jesus se retirava para a oração, os discípulos não iam. Mas fora isso, aonde Jesus ia, os discípulos ali estavam. Então houve um momento em que Jesus disse para os discípulos que ele havia de padecer, que ele havia de se entregar naquela cruz e que iria os deixar. E isso entristeceu o coração dos discípulos, a ponto deles estarem aflitos, preocupados, angustiados, porque Jesus, a partir de um momento, não estaria mais com eles. Mas Jesus estaria na cruz, cravado, com braços abertos. E Jesus olhou para os discípulos. A Bíblia não diz, eu creio, estou conjecturando, que Jesus, com certeza, viu no coração deles a angústia, o medo, a preocupação. E Jesus trouxe uma palavra de paz para os discípulos. E Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E hoje, nesta tarde, oh glória, Jesus quer trazer paz ao teu coração, meu irmão. Jesus quer trazer paz ao teu coração, minha irmã. Não importa as lutas que você esteja passando. Não importa as dificuldades que batem à tua porta. Não importa o momento que você esteja atravessando. Ei, Jesus quer trazer uma palavra de paz ao teu coração. E a palavra do Senhor diz para você nessa hora: tenha paz em Cristo. Tenha paz em Cristo. Os discípulos estavam daquela forma, angustiados, aflitos, preocupados. O que vamos fazer? Cristo vai se entregar na cruz, Cristo vai morrer e nós como iremos ficar? E muitas das vezes agimos dessa forma. Quando as lutas vêm, as preocupações vêm, o desespero vem, o medo vem, e ficamos ali preocupados: Senhor, o que vai ser? Como vai ser? O que eu vou fazer, Pai, agora? Mas a palavra do Senhor diz: tenha paz. Tenha paz em Cristo, no teu coração. E Jesus disse: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, tende bom ânimo. Peça a Deus em oração o bom ânimo de Cristo, para que você possa suportar, para que você possa vencer as aflições. Ah, irmão Luiz, eu oro. Sim. Mas Jesus está dizendo: tende bom ânimo. E como é que conseguimos o bom ânimo de Cristo? Como é que nós conseguimos ter o bom ânimo que Cristo teve para vencer as aflições, o mundo, as lutas? É pedindo a Deus em oração: Senhor, tem misericórdia de mim. Tende bom ânimo, Pai. E é isso que precisa hoje no meio do povo de Deus. Muitos não estão pedindo a Deus o bom ânimo. E devemos pedir em oração: Deus, conceda o bom ânimo. Devemos pedir a Deus o bom ânimo de Cristo, para podermos vencermos as aflições, as lutas, as dificuldades, os momentos difíceis. Amém?
Eu também tenho minhas lutas, minhas aflições. Eu também tenho as minhas dificuldades. No início do mês agora vai fazer 4 meses que eu fui dispensado no meu plantão. Que eu fui mandado embora. Está sendo fácil? Vou ser sincero, não está sendo. Tem apertado? Sim. Mas eu tenho dobrado os meus joelhos no chão e dito: Senhor, me ajuda, Pai. Conceda-me o bom ânimo de Cristo. Me dê forças, Senhor, para que eu possa suportar esse momento difícil. Amém? E Deus, pela infinita misericórdia, Deus tem provido, Deus tem dado graça. Porque Jesus alertou a igreja que não seria fácil. Servir a Cristo não é fácil. Entenda uma coisa: quando nós queremos servir a Deus verdadeiramente, com sinceridade, adorá-lo em espírito e em verdade, quando nós cumprimos o que Jesus disse em Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as aflições vão vir. Os momentos difíceis virão. Porque é uma luta, meus amados. É uma luta. Mas Jesus está dizendo: digo-vos isto para que em mim tenhas paz. E eu tenho sentido no meu coração a paz de Cristo. Eu tenho sentido no meu lar a paz de Cristo. A paz que excede todo entendimento. Porque sem ela não podemos suportar. Amém? Talvez você entrou aqui com o coração aflito, triste, desanimado. Talvez você não sabe nem o que você vai preparar logo mais no jantar. Ou talvez você não almoçou hoje porque não tinha. Talvez você está diante de uma situação que você olha e fala: está difícil. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que o barco está assim, ó. E você diz no seu coração: será que eu vou conseguir? Será que eu vou afundar junto com esse barco? Talvez eu estou falando para pessoas aqui que o gigante ele está levantando com fúria e dizendo que não vai dar certo. Mas eu quero falar para o teu coração: você vai vencer. Em Cristo. Tenha paz no teu coração. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Porque aonde a oração, a resposta do céu. Aonde a oração, a vitória. Amém? Aonde a oração, há um agir de Deus. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra diz assim. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja por meio do Espírito Santo: não esteja inquieto, varão. Não esteja inquieta, varoa, por coisa alguma. Antes, atenção, antes, as vossas petições. O que significa as vossas petições? O desejo do teu coração, aquilo que lhe aflige, aquele problema, aquela luta, aquela dificuldade que você está passando, a sua casa está passando, talvez o seu casamento esteja passando, os seus filhos. E as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Olha aí. Olha aí. Então,
não é tempo de ficar murmurando. Não é tempo de ficar duvidando. Ah, será que Deus vai agir? Será que Deus vai fazer? Não é tempo. Mas antes as vossas petições sejam apresentadas diante de Deus em oração. Como é que Deus vai me responder? Como é que Deus vai agir sobre a minha vida se eu ficar assim, ó, de boca fechada? Como é que Deus vai me responder se eu ficar com a boca fechada? Não vai, meus amados. A palavra do Senhor é bem clara, que não devemos estarmos inquietos por coisa alguma, mas que devemos apresentar ao Senhor, por meio da oração, as nossas petições. E é dessa forma que vencemos as aflições. É dessa forma que vencemos as tribulações. É dessa forma que vencemos os momentos difíceis. É abrindo a nossa boca e clamando, orando. Jeremias 33, versículo 3, a palavra diz: clame a mim, e eu te responder-te-ei. Anuncieis coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Amém? Então esse é o tempo. Esse é o tempo. Graça e paz, profetisa Regiane. Boa tarde. Então, meus amados, esse é o tempo. Jesus disse em João 16, digo-vos isto para que em mim tenhas paz. Devemos ter a paz de Cristo conosco. A paz que excede todo entendimento. A paz que acalma o nosso coração mediante as tribulações, mediante as lutas, mediante os momentos difíceis que passamos. Como eu disse, meus irmãos, para mim também não está sendo fácil. É uma luta. É uma batalha. Mas eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Deus está no comando. E quando Deus está no controle, tudo vai bem. Tudo vai bem. Amém? Então, vamos aprender hoje a como vencer as aflições, a como lidar com os problemas desta vida. Por quê? Porque muitos irmãos e irmãs estão desanimando na caminhada, estão enfraquecendo na fé por conta dos problemas, das lutas. Não estão sabendo lidar. É muito fácil receber bênçãos de Deus. É muito fácil Deus derramar bênçãos sobre nós. Mas há um momento que o apóstolo Paulo diz que o dia mau vem para todos. O dia mau vem para todos. Ele não escolhe esse ou aquele, ele vem. Mas devemos ter conosco a paz de Cristo no nosso coração, na nossa mente, e crermos que o Senhor é conosco em todos os momentos. Em todos os momentos. No livro de Tiago, a palavra diz: aquele que está alegre, cante louvores. E aquele que está triste, ore. Amém? E se você está triste por um problema, por uma dificuldade, por uma necessidade a qual você está passando, ore. Dobre os teus joelhos no chão, coloque a tua boca no pó e busque a Deus. Apresente a Deus os teus problemas. Apresente a Deus as tuas causas. Apresente a Deus as tuas necessidades. Não fique contando para A ou para B. Não, conte para Jesus. Conte para Cristo. Porque Ele é fiel para te ajudar. Ele é o fiel amigo que estende as mãos nos momentos difíceis, nos momentos complicados. Amém? Então, meus irmãos, é tempo de oração. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de vencermos. É tempo de vencermos as lutas. Está repreendido em nome de Jesus toda a obra de Satanás sobre essa live. Em nome de Jesus. Amém? Então podemos ver que o inimigo não está satisfeito com essa palavra. Podemos observar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu não estou aqui para poder brincar. Eu não estou aqui para poder pedir o seu Pix.
Eu não estou aqui para fazer comércio com a palavra de Deus. Eu estou aqui para trazer uma palavra ao teu coração. Uma palavra de fé. Uma palavra viva. Amém? E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo essa palavra de maldição que foi lançada sobre todos aqui nessa live. Em nome de Jesus. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó visite a Elba Tiúma. E que ela venha se arrepender enquanto é tempo. E entregar sua vida para Cristo. Amém? Voltando à palavra. Então, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Precisamos vencermos as aflições, as lutas, do jeito certo. Tem irmãos e irmãs que ficam desesperados e saem por aí afora contando seus problemas para qualquer pessoa. Não é dessa forma. Você não vai resolver os problemas dessa forma. Tem irmãos e irmãs que, pelo medo, apavorados, cometem atos que depois vêm trazer consequências ruins para vossas vidas. Mas devemos se apegar aqui, a essa palavra, que tem poder para mudar a sua situação. Essa palavra que tem poder para trazer paz e refrigério ao teu coração. O salmista disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, o teu socorro ele virá do Senhor. O teu socorro virá do Senhor. Amém? Porque Deus ele cuida daqueles que são deles. Deus ele não desampara aqueles que confiam nele. Ei, Deus não desampara aqueles que obedecem a sua palavra. Deus não desampara aqueles que temem a sua palavra. Não. Salmos 34, versículo 19, a palavra diz assim: muitas são as aflições do justo, mas de toda o Senhor os livra. Amém? E eu creio que nesta tarde há livramento para a sua alma. Nesta tarde há livramento para a tua casa. Nesta tarde há livramento para o teu casamento. Nesta tarde há livramento para os seus filhos. Nesta tarde há livramento para a sua saúde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, ele é fiel. E ele cuida de cada um de nós. Amém? Fiel é o nosso Deus. Grande é o Senhor. Essa palavra aqui me veio ao coração ontem, quando eu cheguei em casa, e eu recebi uma notícia que me entristeceu e me deixou preocupado. E eu estava no banheiro, e o Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração, me fez lembrar dessa palavra de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas necessidades. Mas eu quero acrescentar aqui também, eu já falei, mas vou repetir aqui por completo, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. O que são as demais coisas, irmão Luiz? É aquilo que você necessita, é aquilo que a sua despensa necessita, é aquilo que a sua geladeira necessita, é aquilo que os seus filhos necessitam, é aquilo que a tua saúde necessita. Amém? É aquilo que a tua vida profissional necessita, as demais coisas. Então, precisamos entender como agir diante das aflições. Não se desespere.
Não perca a cabeça. Não murmure. Não reclame. Não coloque Deus contra a parede. Muitos irmãos fazem isso por ensinamentos errados. Quando as lutas batem a porta, quando as dificuldades batem a porta, começam a questionar Deus. Se o Senhor não me der, eu vou sair do ministério. Se Deus não me abençoar, eu vou sair da igreja. E tem outros que dizem assim, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante fiel, eu não aceito isso na minha vida, na minha casa. Não, não é dessa forma. Não é assim que devemos agir com o Senhor. A palavra do Senhor diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque isso agrada a Deus. Que isso, irmão Luiz? Como é que eu vou dar graças por essa enfermidade? Irmão Luiz, como é que eu vou dar graça com o meu armário, com a minha despensa vazia? Irmão Luiz, como é que eu vou dar graça? O meu casamento está uma tribulação que só. Irmão Luiz, como é que eu vou dar graça? Eu estou colocando o currículo, estou desempregado, mas a porta não abre, irmão Luiz. Como é que eu vou dar graça? A palavra de Deus diz, em tudo dai graças, porque isso agrada a Deus. E nas minhas orações, eu tenho agradecido a Deus pelos momentos difíceis, pelas lutas, pelos ventos, pelas provas, pelos desertos. Eu tenho agradecido a Deus. Porque isso agrada a Deus. Deus, Ele não é só Deus na hora da bênção. Deus, Ele não é Deus somente quando o céu se abre sobre vossa vida. Deus, Ele continua sendo Deus na enfermidade. Deus, Ele continua sendo Deus nas portas fechadas. E Deus, Ele continua sendo Deus na provação, no deserto, no vale. Amém? Ele não muda. Ele é Deus em todo o tempo. E precisamos entender isso no nosso coração. É muito bom contar uma bênção, não é? Deus me abençoou. Deus abriu as portas. Comprei uma casa, comprei um carro. Olha só o que Deus fez na minha família. Deus restaurou a minha saúde. Deus restaurou meu casamento. É muito bom. É ótimo. Mas precisamos entender que também devemos contar as nossas dificuldades ao Senhor. As nossas lutas. Os momentos difíceis. Os momentos complicados. É muito bom, né? Quando estamos no culto e o responsável pelo trabalho do ministério, ele diz, alguém aqui tem uma bênção para contar? Tem um testemunho? Aí eu tenho. Deus fez isso na minha vida, glória a Deus. Mas o que Deus quer ver no nosso coração é como vamos reagir quando as portas estiverem fechadas, quando as dificuldades estiverem batendo na porta, quando você receber aquela ligação, aquela mensagem, alguém cobrando aluguel, um inquilino cobrando aluguel, e você não ter aquele valor para poder pagar naquele momento. O teu filho, a tua filha te pedindo um biscoito, um leite, e você não tem naquele momento. Você abrir a tua despensa assim, chegando a hora do almoço, e você olha, você não tem um arroz, você não tem um feijão. E aí? É nessa hora que Deus ele sonda o nosso coração. É nessa hora. Amém? E como devemos agir, irmão Luiz, mediante essa situação? E aí me fez lembrar de Abraão, quando estava subindo o monte Moriá com seu filho Isaque.
a qual Deus tinha pedido ele, Isaque, como sacrifício. E subia Abraão e seu filho Isaque até o monte do sacrifício. E ali Abraão chegou com seu filho Isaque, e Isaque conhecia os costumes do povo de Deus. E Abraão colocou seu filho Isaque deitado na pedra do sacrifício, atou o seu filho Isaque, amarrou os braços, as pernas, e pegou o cutelo. O cutelo é como se fosse um punhal, né, uma faca. E Isaque deitado ali, atado. E Abraão levantou o cutelo para poder levar o coração de Isaque para sacrificar ao Senhor. E quando Abraão estava com as mãos levantadas com o cutelo, ou punhal, Isaque disse: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão olhou para Isaque, e Abraão, com as mãos levantadas com o cutelo em direção ao coração de Isaque, Abraão, naquele momento, entre a fé e a razão, a fé por obedecer a Deus e a razão pelo sentimento de pai. E Abraão disse: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. E quando Abraão abaixou o cutelo para enfincar no coração de Isaque, antes que aquele cutelo chegasse ao coração de Isaque, o anjo gritou: Abraão, não faça isso. Eita glória! E naquele momento que o anjo gritou: Abraão, não faça isso, Abraão parou. E houve-se um barulho por detrás das árvores, dos galhos. E havia ali um barulho de um cordeiro. Era um cordeiro que estava ali entre aquelas árvores, aqueles arbustos, aqueles galhos. Ou seja, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Porque Deus não queria a vida de Isaque como sacrifício. Mas Deus estava provando Abraão. Amém? Deus estava provando Abraão. Era isso que Deus estava fazendo. E eu quero dizer para a tua vida: Deus proverá. Amém? Deus proverá sobre a tua despensa. Deus proverá sobre a tua geladeira. Deus proverá sobre o teu lar. Deus proverá sobre o teu casamento. Deus proverá sobre a tua saúde. Deus proverá sobre a tua vida espiritual. Deus proverá sobre o teu ministério. Deus proverá. Essa palavra é muito forte. Deus proverá. Amém? E houve um momento na minha vida, deve ter umas 2 semanas atrás, eu cheguei em casa e a despensa estava vazia, a geladeira vazia, e eu não tinha nem um centavo no bolso. E eu cheguei diante da geladeira e da despensa, eu me ajoelhei, coloquei as mãos na geladeira e na despensa, e eu comecei a falar com o Senhor. Deus proverá. Deus proverá. Em nome de Jesus, Deus proverá. Essa palavra veio ao meu coração naquele momento. Deus proverá. E Deus tem provido, meus amados. Irmão Luiz, você tem vivido em abundância? Não. Eu tenho vivido da provisão do Senhor. Porque Deus é bom. Amém? Deus é bom. E outra coisa muito importante que eu quero falar aqui para a amada igreja: independente da situação que você esteja vivendo, independente da tribulação, não pare a caminhada. Não largue a rede. Permaneça em Cristo. Não desanime. Persevere na oração, no jejum, na leitura da Bíblia, na meditação da palavra de Deus.
Porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é fiel. Tá? Estamos aqui com... Mostra aqui três pessoas comigo. É isso mesmo? Então vemos que muitos precisam ouvir essa palavra. Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Mas muitos não querem. Muitos não querem. Eu tenho certeza que se eu estivesse aqui pulando, falando em línguas, profetizando, revelando, para papá, estaria cheia aqui essa live. Mas de que adiantar ter uma live cheia, mas sem palavra, sem a presença de Deus? Amém? E a questão não é a quantidade, mas é a qualidade. E Deus, Ele fala com os corações quebrantados. Se você entrou aqui para ouvir uma palavra com seu coração quebrantado, você pode ter certeza que o Espírito do Senhor te visita aí, em nome de Jesus. Tá? Porque o mesmo Deus que proveu na vida de Abraão, o mesmo Deus que tem provido sobre a minha vida, é o mesmo Deus que proverá sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Eu creio. Amém? É uma pena que eu não posso comentar aqui ainda, porque acho que tem que ter uma quantidade, né, de seguidores relevantes. Mas um dia eu creio que eu vou poder comentar aqui, interagir com os irmãos aqui escrevendo. Amém? Há tempo para todas as coisas. Mas você que pode, digita aí, eu creio. Se você crê que Deus proverá sobre a tua vida, porque eu creio, escreva aí, digita aí, eu creio. Coloque amém. Eu creio. Em nome de Jesus. Se eu pudesse escrever aqui, eu seria o primeiro a colocar, eu creio. Amém. Tá? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, como vencer as aflições? É dessa forma. É tendo a paz de Cristo em nosso coração. Buscando a Deus em oração, o bom ânimo de Cristo. E como está escrito aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos. Ei, varão, ei, varoa, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, murmure, reclame, coloque Deus contra a parede. Não faça isso. Não é assim. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Mas como é que as minhas petições vai ser conhecida diante de Deus? Se eu ficar assim, ó. Não. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Senhor, tem misericórdia, Pai. Senhor, me ajuda, Pai, a vencer esse problema. Entra com providência, Senhor da glória, nessa causa. É dessa forma. É orando. E súplicas com ação de graças. E sempre agradecendo a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa luta, Pai. Obrigado por esse momento difícil, Senhor. Porque eu sei que Tu estás comigo, ó Rei da Glória. É dessa forma. Versículo 4, ou melhor, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? É dessa forma que vencemos as tribulações, as aflições, as dificuldades, os problemas, os momentos maus. É tendo a paz de Cristo, que excede todo entendimento em nosso coração. Porque Ele cuida de cada um de nós. E apresentando a Deus as nossas petições em oração.
falando com o Pai. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Deus é tremendo. E me fez lembrar agora aqui de um louvor. Eu não sei cantar, mas é mais ou menos assim, ó. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Oh glória! Não há Deus maior, meus amados. Não há Deus melhor. Não há Deus que possa tocar no coração do homem e remover. Como se encontra o teu coração nessa hora, minha irmã? Como está? Jesus quer trazer a paz para o teu coração. Jesus quer trazer alívio para a tua alma nesse momento. Amém? Em nome de Jesus. Você não entrou aqui por acaso. Mas o Espírito do Senhor te trouxe para você ouvir essa palavra. Tenha paz em Cristo. Tenha a paz de Deus no teu coração. Não deixe que os problemas dessa vida, não deixe que os cuidados dessa vida entrem no teu coração com dúvida, com medo. Não deixe que as aflições, os momentos difíceis venham roubar a tua fé, venham enfraquecer o teu crer no Senhor. Ei! Você não vai morrer nessa prova. Você não vai morrer nesse vale. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer. Mas é necessário entendermos que Eclesiastes 3, a palavra diz que há um tempo determinado. Amém? Há um tempo determinado para todas as coisas. Diz aqui Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe um tempo, meu irmão. Esse vento vai cessar. Essa luta vai cessar. Existe um tempo. Para você cantar o hino da vitória. Existe um tempo. Não baixe a guarda. Não desanime. Não retroceda, mas avante em oração. Avante confiando no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, que Deus está cuidando de ti, da tua casa. Você não está só. Por mais que você possa olhar para um lado e para o outro, você não está só. Deus tem cuidado de ti. Deus tem cuidado de ti. Amém? Você não está só. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Em nome de Jesus. E eu, de todo o meu coração, eu peço a cada irmão, a cada irmã que está presente aqui nessa live, se esforce. Não desanime. Não persevere. Olhe para Cristo. Confia no Senhor. Não pare. Não deixe que os problemas te paralisem. Não. Eu sou bem sincero em falar. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Porque a aflição, as lutas, os problemas dessa vida abatem a nossa carne. A nossa carne sente. Mas o nosso espírito, ele é renovado. Ele é fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que me dá força para prosseguir. Porque eu sei no meu coração
que Deus está comigo, que Deus está com a minha casa, que Deus está no meu ministério. E é essa certeza que devemos ter conosco. Não importa o momento, não importa a situação, Deus está conosco. Deus está conosco. Ele cuida dos seus, Ele não desampara os seus. Amém? Se você obedece à palavra de Deus, você pode ter certeza, você não está só. Pode aparecer por um momento, mas você não está só. O Senhor está cuidando de ti e dos teus e da tua casa. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. E se você é cristão, você sabe que as coisas estão apertando. Estão ficando muito difíceis. As lutas estão aumentando. As aflições estão aumentando. E precisamos se apegar aqui, ó. Devemos se apegar aqui, ó. A paz seja com todos que estão chegando, amém? Deus abençoe. Devemos se apegar aqui, ó. A palavra de Deus. Quer vencer as tribulações? Se apegue à palavra. Quer vencer os momentos difíceis? Se apegue à palavra. Quer vencer as tribulações? Se apegue à palavra. E caminhe de mão dadas com a oração. Não se aparte da oração. A igreja vence orando. Amém? A igreja vence orando. Jeremias 33, capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, eu te responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas. É dessa forma que a igreja vence. A igreja de Cristo, ela não anda assim, ó, de cabeça baixa. Não. Não. Ainda no meio do vale, ainda no meio do problema, no meio das lutas, a igreja de Cristo anda assim, ó. Porque a palavra diz que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Eu vou repetir. A igreja de Cristo, ela anda assim, ó, de cabeça erguida, confiante, firme nas promessas do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz em João que maior aquele que está em nós, Cristo, o Espírito Santo de Deus, do que aquele que está no mundo, Satanás. Amém? Então levante sua cabeça, meu irmão. Levante sua cabeça, minha irmã. E adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Paulo e Silas estavam presos. Quem conhece essa história de Paulo e Silas? Está no livro de Atos dos Apóstolos. Foram presos. Por que eles foram presos? Porque eles pregavam o evangelho. Expulsavam demônios das pessoas aprisionadas pelo diabo. Foram presos. Estavam em tribulação. Estavam passando um momento de aflição. E a palavra diz que eles estavam presos por correntes. Mãos presas em correntes e os pés também. Mas a palavra diz que um adorava, cantava louvores a Deus, oh glória, e o outro orava ao Senhor. Aqueles homens tinham tudo para ficar calado. Aqueles homens tinham tudo para ficar quieto. Aqueles homens tinham tudo para ficar de cabeça baixa.
Mas a palavra diz que um adorava, ô glória, e o outro orava. E a palavra diz que perto da meia-noite houve-se um estrondo. E as cadeias dos cárceres, não somente a de Paulo e Silas, mas de todos os cárceres, todas as prisões, foram abertas. Ou seja, Deus enviou ali um anjo para libertar, para pôr em liberdade os servos do Senhor. E eu faço uma pergunta aqui. Se eles tivessem ficado de boca fechada, se eles não tivessem orado ou cantando louvores, aquele anjo ia aparecer ali? Não ia. Ah, irmão Luiz, mas era servo de Deus. Era servo de Deus, irmão Luiz. Sim. Mas o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. É o que aqueles homens fizeram. Eles não ficaram calados. Eles estavam presos, passando por momentos difíceis, mas eles cantavam e oravam ao Senhor. E por meio deles, os outros presos também foram libertos. Amém? Glória a Deus. E se eles tivessem murmurado? Ah, poxa, nós servimos ao Deus vivo. Olha só, Paulo. Olha só, Paulo, onde nós estamos. É verdade, Silas. Que Deus é esse que a gente serve? A gente faz a vontade de Deus, estamos aqui presos, sofrendo humilhação. Você acha que dessa forma Deus ia enviar o anjo lá? Não ia. Não ia. Então, 2 conselhos que eu quero deixar aqui para a amada igreja do Senhor. Primeiro, não fique de boca fechada. Segundo, não abra a boca para murmurar. Eita glória! Vou repetir. Primeiro, não fique de boca fechada. Segundo, não abra a boca para murmurar, para reclamar, para colocar Deus contra a parede. Siga o exemplo de Paulo e Silas. Cante, adore, louve, ore. Em meio às tribulações, em meio aos momentos difíceis. Daniel, quando estava na cova, você acha que Daniel estava lá assim, ó? A Bíblia não diz, mas eu creio que Daniel estava em oração. Daniel estava apresentando a Deus as suas petições em oração, as suas súplicas. Amém? Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram lançados na fornalha ardente 7 vezes mais. A Bíblia não diz, mas eu creio que eles estavam em oração. Estavam em oração. E por que eu e você não vamos orar? Por que eu e você não vamos descer no joelho em oração? Apresentar a Deus as nossas súplicas, as nossas petições em oração ao Senhor. Esse é o tempo, meus amados. É dessa forma que vencemos as aflições, em oração, colocando a boca no pó e clamando por misericórdia. É dessa forma. É em oração que a igreja vence. A igreja não vence murmurando. A igreja não vence reclamando. A igreja não vence cobrando a Deus algo que Deus não deve a ela. A igreja vence orando, perseverando, confiando, crendo, insistindo. É dessa forma. Amém? Em nome de Jesus. Vocês que estão entrando agora, estou falando sobre como vencer as aflições. Amém? Por meio da oração. Por meio da fé. Por meio da palavra de Deus. Por meio do jejum. Jejuando. Buscando a Deus. Esse é o tempo. Amém? Você que está entrando agora, seja bem-vindo, a paz seja com todos. Eu vou repetir mais uma vez. A igreja de Cristo
ela não vence batalhas de boca fechada. Não. A igreja de Cristo não vence batalhas abrindo a boca para reclamar, para murmurar. Não. A igreja de Cristo vence orando, perseverando e confiando no Senhor. Dessa forma você vencerá as aflições. Dessa forma você será abençoado por Deus. Por meio da palavra. Amém, meus irmãos? Essa palavra aqui é muito importante para os dias atuais. Como eu disse lá no início da live, você que está chegando agora, meu irmão, minha irmã, paz. Muitos irmãos e irmãs estão desanimando a caminhar no Evangelho por conta das lutas. E Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus disse que seria fácil? Jesus disse que seria um mar de rosa? Jesus disse que aquele que entregasse sua vida para ele ia ter uma casa na praia, tomando água de coco e tudo mais? Não. Mas Jesus disse isso aqui, ó. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que teria o quê? Aflições, lutas, dificuldades, momentos ruins, luto, dor. Que isso, irmão Luiz? Deus é amor. Irmão Luiz, Deus é amor. Sim, querido. Deus é amor. Concordo. Você não está errado. Mas o Evangelho traz aflições. Aquele que verdadeiramente quer seguir a Cristo não terá uma vida fácil nessa terra. De forma alguma. Aquele que está no Evangelho e não passa por aflições, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. Porque o Evangelho de Cristo